Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h28, primeiro jornal na Prever FM. Se eu perguntar para você, Laura, agora quem dá bola é o Santos, o que você me responde? Agora, infelizmente, quem dá bola não é o Santos. Bom dia, Laura Marcelo, repórter do Diário do Peixe, que está aqui na Prever FM. Satisfação em recebê-la aqui, viu? Obrigada, bom dia. O prazer é meu de estar aqui participando. Como é que é uma jovem cuidando do Diário do Santos, do Peixe? É um trabalho muito complexo, né? Porque eu sempre fui muito comunicativa. E puxou essa coisa da comunicação, do sempre falar. Sempre tem vídeo até no YouTube do meu pai, de eu dançando, de eu participando. E cresci com meu avô, santista roxo. Então veio essa paixão, juntou, né, o esporte, a comunicação. E é um trabalho muito novo, né? Tanto que meu TCC foi sobre a influência da mídia segmentada na cobertura jornalística do futebol. Então é um trabalho muito novo, né? Às vezes o torcedor quer acompanhar ali sobre seu time, vai ver programa esportivo, vai acompanhar na hora do almoço, mas é diferente, quer ver mais. Então hoje tem acesso à internet, tem acesso ao YouTube, você pode assistir uma live. Então essa vontade de estar ali na cobertura completa, em todos os sentidos, do profissional masculino, feminino, base masculina, base feminina, não é aquela coisa só do profissional masculino, né? Aquela cobertura por cima. Claro. Então essa cobertura é bem mais aprofundada. Entendi. E há quanto tempo existe tudo isso? É tudo muito novo, né? O Diário do Peixe foi fundado em 2017. Então, mais ou menos novo, né? Já tem 7 anos aí, né? Já tem, mas se passou da pandemia, se foi antes da pandemia, é antigo. Verdade. É verdade. Você, quer dizer, no seu dia a dia, com o seu avô, né? Como é que chama o seu avô? Pedro. Seu Pedro, você que está aqui inclusive, seu Pedro, bom dia, obrigado pela presença. Você, quer dizer, o dia a dia você ouvia falar de Santos. E eu até lembro, né, de quando a gente ia buscar minha avó. E eu escutava na rádio aquela música, né? Gol! Então aquela narração, aquela coisa. Então eu cresci com isso, de sempre estar com o futebol. Mas o Santos sempre pegou. Eu via meu avô comemorando, eu queria ser feliz assim também. Eu brinco, né? Hoje, infelizmente, que não dá bola Santos, porque eu não comemorei título maior de idade. Mas eu queria viver isso, eu queria estar vivendo aquilo, entender aquilo. Então chegou numa hora da escola que eu via por que só os meninos falavam de futebol. Né? Eu lembro de no 5º ano até brincar com uma amiga, o Santos venceu o clássico, ela era corintiana, enfim. Mas enfim, nem lembro o resultado, mas sempre teve aquela coisa da rivalidade, do crescer, né? Assim, com 5 anos, a gente fez uma viagem em família, conheceu ali a Vila Belmiro, mas a primeira vez pra assistir jogo foi eu que levei meu avô, né? Então, essa vivência mesmo dentro do futebol. Entendi. Juliana. E como que essa paixão pelo futebol encontrou o jornalismo na sua vida? Complicado, porque a gente sempre teve esse embate, né, de mulher no futebol, de mulher no esporte. E quando eu falei, não, vou decidir, né, seguir essa área esportiva dentro da faculdade, dentro ali do meu trabalho, foi muito difícil, porque eu escutava até de pessoas que eu achava que eram meus amigos. Não, gosto de futebol para agradar as pessoas, né, e começar a usar a comunicação através disso. Então, assim, não é à toa. Você usa suas redes sociais, fala sobre o futebol, faz uma análise, faz um vídeo pós-jogo, divulgando, as pessoas começam a entender. Entendi. Olha, realmente, ela fez uma análise legal. Né? E hoje tem muito do jornalista ser o personagem também. Né? Acho que caberia até um novo TCC, um documento falando sobre isso. Que o jornalista, né, quer escutar ali a opinião, enfim, como o André Hernan, por exemplo, hoje. Mas quer escutar a opinião, não quer só a sua informação. Quer a opinião embasada também do jornalista, do personagem. Entendi. Ellen? Você falou como era na época da escola, né? Por que só os meninos falavam de futebol? Ainda é um esporte muito masculino, né? Como é que você vê essa sua participação, a representatividade da mulher no meio jornalístico, esportivo, principalmente focado no futebol? Eu recebo até mensagens falando, olha, eu gostava muito e meus pais não deixavam, batia de frente. Começou a ver você e outras personagens falando sobre futebol, eu vou entrar nesse meio. Eu vou querer participar disso. Ainda mais não só como mulher, tá ali cobrindo o profissional masculino, mas o profissional feminino, o futebol feminino, né? O Brasil vai sediar a Copa do Mundo, imagina a grandeza disso. Então vai influenciar muita gente com certeza. E hoje, né, até brinco, hoje tem mais amigas que vão acompanhar futebol, que vão brincar comigo, que vão me zoar. Então com certeza, assim, algo que vem crescendo muito, né, de mais mulheres estar ali na narração, nos comentários, na cobertura, isso é muito gostoso. E como é que surgiu o Diário do Peixe? Você foi convidada pelo Santos, sabendo da sua história familiar, do avô, seu pai também é santista? Que nada, o meu pai não acompanha futebol em casa, acredita? Verdade? Verdade. E como é que o senhor deixou isso
Lá em casa eu sou palmeirense, todo mundo é palmeirense, entendeu? E não seja para ser, né? Deserdo, né? Mas o seu pai não acompanha futebol? Não acompanha, é muito curioso, porque assim, meu avô é santista, né? Meu avô materno. Minha mãe acompanha, mas ela não consegue ficar sentada assistindo, porque ela fica nervosa com o jogo. Mas meu pai se diz São Paulino, mas ele não acompanha. Fala, quem joga? Raí? Ah, entendi. Ah, bom, entendi. E como é que surgiu o convite para você ter esse Diário do Peixe, esse contato com o Santos, enfim? O Diário do Peixe é um projeto assim alternativo, né, segmentado, é o jornalismo segmentado. Então foi fundado em 2017, né, teve ali seus sócios, com uma tentativa de trazer uma cobertura maior do Santos. Daí foi na pandemia que eu sempre divulguei vídeo, pós-jogo, enfim, e daí eles me chamaram falando, olha, vem participar. E daí eu já era, né, respirava Santos, então consegui unir a comunicação com a internet, com o vídeo. Hoje não é só a matéria ali que a gente vai soltar, é um vídeo, é uma brincadeira ali no TikTok. Então hoje tem várias maneiras de você informar, ainda mais sobre o futebol. Então é um mundo que, assim, a gente acaba aprendendo também, né? Você falou muito da pandemia, foi um momento que a gente teve que se desdobrar. A questão da live cresceu muito. Claro. Então a gente teve que comunicar com o torcedor. Hoje a gente tem que apresentar uma live, ler os comentários, pensar na pauta do que vai falar. Então é muito complexo realmente essa cobertura. E eu acho que a gente consegue satisfazer o torcedor, assim, de todas as formas. Numa live, num vídeo, na matéria, vai estar tudo bem explicado. Então a internet deu essas portas para todo mundo, né? E você acaba adquirindo mais e mais conhecimento sobre o Santos, né? Principalmente vamos dizer assim, da época gloriosa do Santos, as décadas de 60, 70, principalmente década de 60, né? Onde o Santos tinha um esquadrão que tinha o maior atleta de todos os tempos, que foi o Pelé, né? E era o Pelé e mais 10 grandes jogadores, né? Então, por exemplo, você acaba aprendendo alguns dados curiosos. Eu, como palmeirense, eu sei que na década de 60 e 70, o único time que rivalizava com o Santos, né? Tipo 70-30 ou 60-40%, né? Era o Palmeiras, né? Que foram os dois times que ganharam títulos na década de 60 do futebol paulista. Mas, por exemplo, tem alguns dados interessantíssimos. Por exemplo, no Campeonato Paulista, eu acho que de 68, eu sou palmeirense, hein? O Santos aplicou uma goleada no Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0. E nesse jogo, parece que um garoto chamado Edson Arantes do Nascimento 8 gols. fez 8 gols. Tá? Então esse tipo de informação é uma informação que independe do time que você torça, mas é uma informação fantástica, né? Inclusive, nesse jogo foi, até então, né, o recorde de artilharia no jogo, né? Depois veio o Dadá, do Cruzeiro, enfim, com 10 gols. E hoje, inclusive, tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, né? E assim, a gente vê outra realidade hoje. Queria que a gente tivesse Pelé atuando, fazendo aí incrível 8 gols, né? A gente já tem até uma história desse jogo, que era uma tarde, assim, bem fria, e tem aquela coisa do placar, né? Da pessoa ir lá e mudar o placar. Imagina mudar 11 vezes o placar. Trabalhou muito nesse dia o garoto do placar, né? Trabalhou muito. Ellen? Não, Juliana, fiquem à vontade, vocês duas. Eu fico contente porque, assim, são mulheres aqui no estúdio e todas elas querendo perguntar sobre o quê? Futebol. Fiquem à vontade. Você mencionou aí sobre o seu trabalho de conclusão de curso, falando sobre mídia segmentada. E muitas vezes a gente vê na mídia tradicional, a parte de jornalismo esportivo tem até polêmica do jornalista falar para que time ele torce, se ele vai ser imparcial ou não. E como funciona isso, trabalhando especificamente com um time? Como influencia aí também, por você torcer para o Santos e ter que analisar, né? Acho que isso mudou muito. Inclusive, você palmeirense deve saber de Mauro Betti. Inclusive, Claro. entrevistei ele pro meu TCC. Claro. Então, assim, ele ser palmeirense e fazer outros jogos, comentários, não anula a opinião dele. Claro. Então, hoje, isso mudou totalmente. Tanto que, assim, no Santos tem o Diário do Peixe, tem outras mídias segmentadas, mas do Palmeiras tem o nosso Palestra, do Corinthians, o meu Timão. Então, assim, é um trabalho que vem mudando. Então, hoje, o jornalista, ele consegue revelar o seu time do coração. Isso não anula. Eu posso assistir um jogo de São Paulo e Corinthians e fazer uma análise completa. Óbvio que não vai ser a mesma coisa eu acompanhar todo dia, enfim, tem que ter o conhecimento do clube, mas eu vou estudar para aquilo. Então hoje eu conheço até, assim, amigos, amigas que revelam ali o time do coração, mas estudam, né? É realmente um trabalho de preparação. Então hoje, independente do time que você torce, acho que você pode fazer essa análise, não tem mais essa coisa do revelar ou não o time do coração, e você trabalhar dentro de um projeto que cobre seu próprio clube. Então acho que eu sou muito privilegiada de saber, né? As pessoas sabem o time que eu torço, faço um trabalho ali completo, mas com certeza se eu fosse para outra cobertura, acho que isso não anularia nada aí, minha análise, enfim. Eu acho interessante o que você citou do Mauro Betting, né? Filho de um jornalista da área econômica, que era Joelmir Betting,
um grande palmeirense que tem até, para saber o que é palmeirense, só um palmeirense sabe, uma frase mais ou menos assim e tal. E o Mauro, jornalista esportivo, jovem, que passou por todas as esferas, rádios e TVs da capital paulista, né? Ele nunca escondeu o fato, mas ele virou a página quando, diferentemente dos narradores esportivos de antigamente, que iam narrar um jogo, não podiam falar para que time torcia. Porque, de repente, o grito de gol podia ser diferenciado, o torcedor adversário poderia sentir isso. Então, guardava 7 chaves para que time torcia. Galvão Bueno e outros tradicionais, né, que passaram pela televisão. E o Mauro Betting mudou isso, né? Então, eu acompanho o Mauro Betting também. Ele faz um comentário sobre o antigo Palestra, grandes jogos e tudo mais, mas ele analisa com propriedade o futebol independentemente de que time seja. O futebol internacional, a decisão da Champions, enfim, isso é bastante interessante porque as pessoas aceitaram. E o Mauro Betting, eu acho que foi o grande causador dessa virada de página, que facilita, inclusive, o trabalho de uma jovem jornalista como você, de poder comentar sobre o Santos, mas numa eventualidade, trabalhando, de repente, numa emissora de rádio e de TV, você vai fazer um comentário sobre o jogo, não é isso? É isso. E assim, não só ele como personagem, né? Nesse meu TCC também entrevistei o Rodrigo Vessoni. Ele é repórter aí do Meu Timão. Ele falou muito sobre essa mudança de página, né? Ele fez parte, né, da grande fase ali do lance. Uhum. Então fazia a cobertura de outros times, né? E tinha até aquelas editoriais de personagens, né? Então o torcedor ficava muito curioso. E até hoje existe isso, né? Na mídia tradicional tem um pouco dessa coisa de não revelar o time do coração. E é muito engraçado, porque você vê torcedores de todos os clubes falando, não, ele, sei lá, é flamenguista, ele é botafoguense. Então, assim, tem essa coisa, né, de todo mundo achar, não, ele é isso, é aquilo. E o jornalista tem que ser imparcial. Mas o fato de explicitar, eu acho que até acaba com um pouco desse misticismo. Ah, ele é... Então, olha, eu sou mesmo, tá? Mas eu vou fazer o comentário sobre o que está acontecendo. Entrevista. Agora 7h41, primeiro jornal na Prever FM, hoje falando sobre o Diário do Peixe com a Laura Marcelo. Laura, o fato do Santos estar na segunda divisão mexeu com o Diário do Peixe? Com certeza, assim, não só no quesito audiência, mas a gente depende muito de assessoria, né? Então, para conseguir uma entrevista depois de derrota é sempre muito complicado, sem contar o calendário da Série B. Tudo bem que não para em data FIFA, Copa América, mas a gente não vai ter jogos no final de semana, por exemplo. Hoje o Santos joga numa segunda, 8 horas da noite. Segunda-feira, gente. Complicado, né? Inclusive o Santos vai ser mandante no Paraná, tem muita torcida no Paraná, vai vender o campo ali pro Estádio do Café, mas é complicado, né? Como que você vai fazer uma transmissão e o torcedor, olha, o Santos vai jogar dentro do Paraná, mas como que você... né, o ingresso já caro. Como você vai levantar outro dia para trabalhar? Então, a Série B mexe muito, né? Tanto que a gente percebe que a CBF não tem o mesmo cuidado. Demora muito para divulgar a tabela. Teve jogo que a gente soube a transmissão, um dia transmitiu o jogo ali de manhã. O jogo era 7 horas da noite. Né? Então, assim, é diferente, né? Não só com o clube que está passando por uma reconstrução, não só no projeto esportivo, mas em todos os sentidos, depois de um rebaixamento. Mas é um Santos que a gente também tenta capitalizar com isso, mas é muito difícil não ter jogo no final de semana, a gente tem que ser criativo. Eu percebo o movimento da torcida de abraço, né? A torcida, quando o Santos estava para ser baixado nas rodadas finais do Brasileirão, fazia corredor de fogo na Vila Belmiro, abraçou muito o time. Tanto que a gente teve a chegada do Santos ontem em Londrina, no aeroporto, assim, centenas de pessoas, né, aquela festa, a torcida abraçou muito, mas é muito difícil você falar do Santos na Série B, né, um time que perdeu muito aquela coisa do glorioso, né, dos anos 60, um Santos que deixou de enfim, todos os sentidos de estrutura, de projeto, de ser o grande Santos, né, e ainda mais na Série B é realmente um momento de reconstrução. E pra gente faz a cobertura também. Então tem que se virar e tem que fazer pauta. E a mídia segmentada, ela dá muito essa liberdade. Então na mídia tradicional vai falar, tal jogador teve lesão. A gente vai fazer um levantamento. Olha, tal lesão tirou o jogador de 30% dos jogos do Santos. Entendi. Então, uma visão diferente aí. Quando que ele volta? Passar mais detalhes, né? Entenda como faz a cirurgia de tal lesão. Tá. Isso é bastante. Agora, você percebia já que alguma coisa de ruim poderia acontecer? 7 anos com o Diário do Peixe. De repente, o ano passado, 2023... 2022 já foi na Bacia das Almas, 2021. Conseguiu a classificação. 21, né? Então, faz anos que isso está acontecendo... E de repente aconteceu. Você sentia isso vivendo o dia a dia do Santos, que aquilo, infelizmente, e ninguém conseguia fazer nada para reverter uma possível queda? O santista sabia desde 2021, né? O Santos, talvez a última grande gestão que o Santos teve foi com o Laor.
né? Assim, o último título que o Santos ganhou foi o Paulista de 2016. Então, assim, a gente já vinha acumulando gestões, né? E, assim, tem aquela coisa, de time grande não cai. E, assim, gestões péssimas derrubam times grandes. E a gente viveu muito essa questão de gestões ruins. E o que pega muito no torcedor hoje, porque a gestão Rueda, né, de Andrés Rueda, que decretou o rebaixamento do clube, foi uma gestão que veio para reconstruir o Santos financeiramente. Só que o futebol não é só o lado financeiro, né? Tanto que o pessoal fala, ele só pagava boleto, e mal isso fazia, né? Mas o que pega é esse equilíbrio, né? De você pagar sim o boleto, ter ali o time reconstruído financeiramente, mas você investir no futebol, né? Um clube, o único produto dele é o futebol. Vende camisa, produto não tem que ter parceria, né? Não pode emitir nota fiscal. Então, assim, esse foi o maior erro da gestão Rueda. Não investir no futebol. Tanto que a gente brincava, né? O Santos gasta muito mal com o que tem, né? Tinha pouco dinheiro, ainda fazia contratações erradas. Então, todo o projeto esportivo, a sensação que não teve, né? Vamos fazer o mais barato para reconstruir o clube. E assim foi. Mas você reconstruiu o clube como? Óbvio que financeiramente você precisa, né, se resguardar. Mas você precisa ter um bom projeto esportivo. Você precisa trazer um diretor de futebol, né, que entre nisso. O Santos teve diversas trocas de treinadores, né? Diversos ali executivo, gerente, enfim, vários nomes ali para quem comandava o futebol. Mas não foi o projeto correto, né? Então, assim, isso pesou muito nesse rebaixamento aí do Santos. Mas é um clube que hoje tenta, né, se reconstruir. Ellen? Como é que fica, esquecendo o lado jornalístico, o lado de quem conta a história do Santos de dentro, né? Como fica o coração de torcedora, né? Vendo que, digamos assim, a adesão de novos torcedores está baixa, digamos assim, né? A tendência não tem sido muito boa. Eu conheço uma pessoa que... Eu morei em Santos, então acompanhei de perto, né? Eu tenho uma minha melhor amiga, sempre foi santista. E agora, nos últimos tempos, ela falou, esquece, desisto, não quero mais saber. Como é que fica o teu coração de torcedor em relação a isso? Você falou até para esquecer um pouco desse lado jornalístico e assim, isso me fez desligar um pouco do lado torcedora, né? Você acompanhar o dia a dia, os bastidores, aquilo que acontece. Você sabe que o Santos, que o seu clube do coração é gigante, mas as pessoas que estão lá dentro não vão tomar as melhores decisões. Esse ano, principalmente, muito em relação a pautas sociais, né? Um Santos que Robinho vai pro CT, né? Um Santos que contrata Pedrinho. Então, assim, é difícil, né? Você continuar amando o clube com todas as decisões. E essa é uma preocupação pro futuro, essa coisa de gerar, né, da nova geração. Como que você vai influenciar? Neymar volta para 2025, talvez. Mas o Santos não tem que depender só de Neymar, né? Tanto que a gente sempre tem a marca Meninos da Vila, né? O Cunha Meninos da Vila, surgiu ali nos anos 80, enfim. Mas é um Santos que a sensação é que vive um ciclo, né? Que tem algum jogador muito bom, mas ele não dá o retorno esportivo ali. Dá o retorno financeiro, sobe antes da hora, promovido antes da hora, e acabou e vive nesse ciclo. O Santos sempre precisa de dinheiro. Então essa preocupação de criar novas memórias passa muito por um projeto esportivo. Olha, a gente vai reconstruir, vai trazer algum medalhão, vai ter algum garoto da base que a gente vai trabalhar. Então, eu vejo o torcedor hoje muito carente, né? Assim, então se apega muito a alguns jogadores que têm uma certa identificação, mas não conquistou um título. Acho que é uma coisa muito pessoal, conquistou título ou não, enfim. Mas eu vejo um torcedor muito carente, né? E ver a situação dos outros clubes, Palmeiras, Flamengo, times mais estruturados, fala, nossa, né, queria que o Santos estivesse disputando uma Libertadores, saudade de noite de Libertadores, né? Então, assim, é muito difícil essa coisa de criar novas memórias. Óbvio que sempre tem os pais, sempre vai ter uma nova geração, sempre tem garoto que entra ali com o jogador, isso vai marcar. Mas é muito difícil você atrair essa nova geração. E passa muito pelo projeto esportivo, né? Não, e o fato de você ter o Diário do Peixe contribui bastante isso, né? Para resgatar, manter viva a memória até de futuros torcedores, né? Ô Laura, e alguma vez, né, no seu conhecimento do dia a dia do Santos, se ventilou a possibilidade, dada a influência do Neymar no cenário futebolístico mundial, né, o atleta, a pessoa que nas redes sociais tem mais de 200 milhões de seguidores, em fazer uma parceria? Neymar, salve o Santos, você saiu daqui, você tem influência, você tem contatos, né? Às vezes nem tão positivos, né? Vou não falar nem privatização de praia, essas coisas e tal, mas alguma vez, no seu conhecimento, cobrindo o dia a dia do Santos, se ventilou a possibilidade de pedir arrego ao Neymar?
É muito complicado, né? Porque a gente sempre vê comentários de torcedores nas lives. O pai Neymar, compra o Santos. Né? E tem muito essa coisa do talvez resgatar essas coisas de futuras gerações com o Neymar de volta em 2025. Só que é muito complicado pro santista falar do Neymar, porque a gente conhece a pessoa Neymar, né? Tem que saber dividir a obra do artista, né? E a gente sabe tudo que ele construiu pelo Santos. Mas não dá pra negar, né, que todas as vezes ele tem criado essa conexão de novo com o Santos, né? Depois que ele sai pro Barcelona, teve um momento que ele até deixou de seguir o Santos, né? Isso vem desde a última gestão dessa reaproximação dele indo pra Vila Belmiro, né? Levando a taça ali na final do Paulista. Então tem essa coisa. Tanto que o Santos hoje tem a Blaze como patrocinadora master, muito por conta, né? Já pensando no futuro aí de Neymar vindo, né? Teve multa também, enfim, a Parimate queria patrocinar o Santos, mas muito, olha, né? A Blaze tá ali, perto do Neymar, né? Então tem essa coisa de preparar o terreno, digamos assim, para trazer o Neymar de volta. Mas é aquilo, só o Neymar vai ser a solução do Santos? Acho que não. Não pode, né? Não e pode. Dizem as más línguas, desculpa, mas eu vou falar, que ele é palmeirense. Né? Eu lembro até de um tweet dele na final da Libertadores, né? Enfim, 2020, 2021, falando: olha, eu cresci palmeirense, mas eu vim pro Santos, né? Virei santista, muito por conta daquela geração 2002. Enfim. Você desde criança santista, até pelo aspecto familiar e tudo mais, seu avô que está aqui influenciou, claro que sim. Tal, né? De repente você vira uma atleta, uma jogadora de futebol, né? Você vai se declarar santista, palmeirense, se você for jogar no Palmeiras, no São Paulo, é uma situação difícil, mas nós sabemos que a nossa memória afetiva, a nossa primeira camisa, né? Eu sempre ganhei do Palmeiras, então eu não tive essa opção de, né? Mas assim, ele se declarou palmeirense e tudo mais. Mas essa Neymar dependência Não pode existir. Não pode existir, né? O Santos tem que se sobressair com uma boa gestão, com essa história dos meninos da Vila. Eu tenho mais idade, eu vou falar de Juari, de tantos outros que passaram, né? Pita, enfim. E cadê essa meninada? Acabou aquela escolinha que revelava meninos da Vila? Eu cobro muito base, né, no Diário do Peixe. E assim, a gente tem uma coisa de que o Santos tem essa coisa, meninos da Vila. Só que o torcedor tem que entender que nem todo garoto que vai sair da base vai ser o novo Neymar. É verdade. O que a gente tem que cobrar do clube é para que tenha todo um projeto para que se possa revelar bons jogadores, né? Vai desde assistente social, né, apoio ali na escola, psicólogo, Claro. né? Não só o trabalho ali de uma comissão técnica, um trabalho de fortalecimento físico. Então, assim, é muito amplo quando você fala de captação, de olheiro, de acompanhar tal torneio, enfim. Então, assim, é muito complexo. E às vezes o torcedor tem muita essa expectativa, vai ser o novo Neymar, e não é. Vai ter jogador que vai ser nota 9, vai dar o retorno esportivo, vai ter jogador que vai ser nota 8, nota 7, outro que não vai render pro clube, mas pode dar um retorno financeiro, né? Então, assim, tem muito essa coisa. E aí, o próximo menino da Vila? A gente tem bons garotos hoje no Sub-20, expectativa por um ou outro, mas eu acho que tem que parar, né? A torcida sempre utilizou, porque a base sempre salva o Santos. Não. A base tem que complementar o clube quando tiver um time experiente para ele ser promovido no tempo correto e os experientes só darem o respaldo para o garoto se desenvolver. Então, hoje no Santos, em vez de ter a promoção no tempo correto, ele dar esse retorno esportivo, conquistar títulos, gerar marketing com camisa, etc, para depois sair para a Europa, hoje não. É um garoto que sobe muito cedo, não consegue se desenvolver, vai cedo para a Europa, não rende financeiramente o que o clube, né, poderia render aí com o retorno esportivo. Então hoje essa é a realidade do Santos. Para a gente já no finalzinho do nosso bate-papo, qual que é a esperança? Quais são os projetos, eu não digo futuros, mas a curto prazo, para dar um acalento para o torcedor do Santos que está acompanhando esse nosso bate-papo? O que vai acontecer com o Santos? Bom, primeiro, tem que voltar para a primeira divisão. Mas fora isso, o que está se preparando? A gente ouve falar de novo estádio, mas tudo isso aí que você acabou de falar, de se pensar na categoria de base, de se fortalecer tudo para que tenham jovens valores, para que esses jovens valores, primeiro, queiram vir para treinar nas categorias de base. Porque hoje a febre é o Palmeiras, você vê quantos jogadores... É referência. Estrutura e tudo mais. Agora, uma notícia interessante para o torcedor do Santos no finalzinho, Laura, para que dê um novo alento para o Santos, para os torcedores.
É complicado porque a torcida, né, a maior parte tá em São Paulo. Então sempre existiu essa rivalidade. O Santos tem que mudar para São Paulo. O Santos tem que ter um estádio em São Paulo. É óbvio que assim, o Santos pode jogar em diversos lugares. Eu acho essa briga desnecessária. Acho que dá para você conciliar jogos tanto na Baixada Santista quanto na capital. Mas a gente tem que ver a realidade do país, socioeconômica do país. Claro. Então o único projeto que chegou nas mãos do Santos, olha, um projeto real, é parceria com a W Torre, de ter uma nova arena ali onde é o local da Vila Belmiro hoje, para 30.700 pessoas. Então ter uma nova arena moderna com aquilo. E muito nessa gestão, Marcelo Teixeira recente, se conversou, olha, não é assim, né? Porque o Santos tinha assinado um memorando de intenções na última gestão. Agora, Santos e W Torre sentaram, fizeram a lição de casa, olha, quero isso no projeto, né? Eu quero... Então, assim, foi um consenso que chegaram, né? O presidente deve fazer uma coletiva nos próximos dias, nas próximas semanas, para apresentar esse projeto para o torcedor, mas tem que acontecer. Você falou muito de um Santos voltar à Série A, mas não passa só pelo projeto esportivo, pelo profissional masculino, por captação de base, passa muito pela questão de estrutura. Hoje você vai na Vila Belmiro, não é a mesma estrutura de que você ir no Neoquímica Arena, no Allianz Parque, no Morumbis. Então é um Santos que parou no tempo nesse sentido. Manter a Vila como museu e fazer estádio em outro lugar. Hoje não tem como ter essa realidade financeira. Então vai além do Santos. Então, assim, não é porque o Santos vai fazer um novo estádio para 30 mil pessoas ali em Santos que possa evitar uma parceria futura. Então, um Santos que precisa se modernizar. Então, se é o projeto que tem em mãos, acho que tem que realmente, né, levantou, fez essa lição de casa, mas tem que acontecer e, se Deus quiser, aí fazer uma boa arena. Para quem quiser acompanhar a Laura nas redes sociais, para saber tudo do Santos, né? Como é que deve fazer? @LLMarcelo ou @Diário do Peixe. @LLMarcelo ou @Diário do Peixe. Isso. Vai saber tudo, né? Inclusive que o Santos joga hoje contra... Botafogo de Ribeirão Preto, 8 Botafogo horas da de noite. Ribeirão Preto. Vai ser aonde esse No jogo? Estádio do Café, em Londrina, Paraná. Para ter mais público, É inclusive, isso, né? o Santos vendeu um monte de campo, né? Precisa fazer renda. Sem dúvida. Laura, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu dinamismo, né? De você falar com propriedade sobre o Santos, viu? Parabéns ao vovô aí que ficou imaginando, falou, vai ser uma torcedora do Santos ferrenha e vai trazer informações sobre o Santos. Parabéns mesmo. É o que a gente chama de saiu melhor quem encomenda, né? Eu que agradeço a participação, é muito bacana não só falar de Santos, de estar aqui com mulheres, de estar aqui na minha cidade, né? Às vezes eu fico muito pra Baixada, penso nisso, mas agradeço demais a participação aqui, a presença de vocês. Você vai sempre para continuidade do seu trabalho, tem que ir na Baixada Santista? Tem que ir. Tô com plano de morar na Baixada, né? Quem sabe? Tá legal. Bom dia para você, muito obrigado, Obrigada, viu? bom dia.